E hoje estou aí com você aí, esse grande presente que o Grupo de Saúde da Mente ganhou, né? E você é uma sumidade nessa temática. Eu considero você um especialista, um dos profissionais mais competentes em relação à temática de suicídio, viu? Isso aí, Muito eu, eu, obrigado. eu, eu, eu sou você de carteirinha. E aí, ô Henrique, me diga uma coisa, fala um pouco. Você é natural daqui de Recife? Você nasceu aonde? Eu sou daqui de Recife, né? Nasci aqui em Recife desde 1986, tenho 34 anos, né? E estou aqui atuando na saúde já por volta de 12 anos, né? Já estou na Secretaria de Saúde atuando em diversas frentes há 12 anos. E aí você é internacionalista, né? Psicólogo, faz parte do GT, de Trabalho de Comportamento Suicida, né? E aí é residente agora na RAPS, né? Da Tá, Secretaria de Saúde, né? E palestrante também aí. Todo mundo quer escutar Henrique, né? olha, eu vi sua live no seminário, parabéns, foi muito bacana, parabéns pelo trabalho, e principalmente por esse trabalho tão bacana que é o de saúde da mente, né? A qual eu já tive o prazer de participar em alguns momentos. Para mim é uma honra estar aqui trabalhando com vocês, viu? Eu agradeço, Henrique, eu agradeço. Agradeço imensamente. Então, Henrique, vê só, a gente vai fazer a discussão nossa por bloco. Primeiro bloco você vai conceituar o que é violência autoprovocada, né? Trazer alguns aspectos de estatística. O segundo bloco você vai trazer a questão do aspecto da vigilância epidemiológica, das violências autoprovocadas, o que são violências autoprovocadas, o que caracteriza, né? Qual o público que é mais, vamos dizer, propício a esse tipo de violência, o porquê. Terceiro bloco, você vai trazer a questão das assistências e recomendações no manejo, né? Saber lidar com a questão do comportamento suicida. E no quarto bloco, você vai trazer a questão da pós-venção. Pós-venção, um tópico que eu acho muito importante, um trabalho que tem que ser feito, assim, acompanhado no dia a dia, porque eu estava lendo uma pesquisa, até mesmo da questão da Organização Mundial de Saúde, que eles trazem lá, e a mais recente nos Estados Unidos, que eles dizem que a repercussão de uma pessoa que tira a sua própria vida tem uma repercussão em torno de para 10 pessoas, de 5 a 10 pessoas. E no caso mais atual, agora a pesquisa mais atual foi nos Estados Unidos, eles falam que pode até ter uma repercussão de 135 pessoas. Então, essa questão da pós-venção, né, dos enlutados é muito importante. Então, Henrique, fique à vontade aí. O primeiro bloco você vai conceituar, né, vai falar um pouco da sua temática, como você veio aqui a se propor, e aí a gente vai dar continuidade, tá certo? Fique à vontade, Henrique. Então, pessoal, como o Eduardo trouxe, né, eu sou Henrique. Eu sou psicólogo, sou analista em relações internacionais, já estou trabalhando há muito tempo nessa área, né, de violências entre pessoas e violências autoprovocadas. E também sou um dos autores do livro Suicídio e Suas Interfaces, né, que é uma das referências, Valdemar Augusto Gerando, que é uma das referências no país em psicologia hospitalar, convidou algumas pessoas referentes no país para a produção, né? Também sou pesquisador em violências, tenho alguns artigos publicados, enfim, tenho uma vida aí já nessa área. Mas quando a gente vai falar sobre violências autoprovocadas, por que não apenas o suicídio, né? O suicídio em si já é um agravo que abarca muita coisa. Mas como nós estamos no dia da prevenção ao suicídio, né? E no mês da prevenção ao suicídio, a gente também tem que trabalhar temas que estão correlacionados ao ato final, no caso ao desfecho final, que é o suicídio, que são as violências autoprovocadas, de maneira geral. Quando a gente fala de violências autoprovocadas, a gente tem que conceituar algumas características que são muito individuais. Por exemplo, primeiro, a gente tem as lesões autoprovocadas não intencionais, o que são não letais,
são violências autoprovocadas não letais, as chamadas LAIs. São lesões autoprovocadas em que o sujeito ele agride o próprio corpo, né? Na maioria das vezes visando um alívio de tensão, visando dar forma àquela dor a qual ele não consegue dizer em palavras, mas ele usa o corpo rascunho, né? Que é um grande preceito da psicologia. Então ele traz para aquele corpo aquela dor e aquele sofrimento. A gente tem as automutilações, que são diferentes das lesões autoprovocadas não intencionais. As automutilações, esse termo é um termo que se popularizou, mas ela tem uma característica única. O sujeito, ele perde uma parte do corpo, ele extirpa uma parte do corpo, visando, né, também um alívio de tensão, mas isso também pode estar correlacionado a alguma crise psicótica. O sujeito, ele arranca pedaços da unha, ele arranca uma falange, a tricolomia, ele arranca tufos de cabelo. Então, para as automutilações é preciso perder algo, né? Mutilar o corpo de alguma forma. Nas lesões autoprovocadas não letais, a gente tem o cutting, que são os cortes, a autocostura, os riscos na pele. Então, são duas coisas diferentes, né? Dentro ainda das violências autoprovocadas, nós temos as tentativas de suicídio, né? Que é quando a pessoa atenta contra a própria vida. O sujeito toma uma grande quantidade de medicações, ou pula do primeiro andar, ou então ele usa algum meio para tentar se matar. E existe o suicídio, que é o desfecho final, que é quando o sujeito ele morre, ele vai a óbito pelo suicídio em si. Então existem essas 4 formas de violências autoprovocadas que conversam, né, entre si, né, sendo o suicídio o desfecho final. Então a gente tem que prestar muito bem atenção no manejo clínico dessas 3 primeiras para evitar a última forma. Certo? Ficou claro? Ok, ficou claro. Ficou claro. Ficou muito claro, Henrique. E aí, que muitas vezes as pessoas confundem, né, Henrique? A questão de, por exemplo, chega um adolescente que está se automutilando, mas, de certa forma, ele não teve a intenção de tirar a própria vida. Então, ele se automutila por uma questão de sofrimento psíquico, e aí você, o profissional de saúde mental, tem que avaliar realmente se houve a intenção ou não, dentro de um contexto geral, né? Então, nem todas as pessoas que se automutilam, ele quer necessariamente tirar a própria vida, não é isso? Então, isso é importante. Minaro, ela tem uma frase que eu gosto muito de utilizar. Ela diz que toda violência é uma forma de comunicação. Quando o sujeito ele pratica uma violência, né, ele está comunicando algo a alguém, o que reforça, né, aquela teoria que traz o suicídio como um recado social. A partir do momento em que o sujeito tenta se matar ou se mata, ele passa um recado para a sociedade. Então, toda violência é uma forma de comunicação daquilo que é invisível. Então, aquele adolescente que está se cortando, promovendo uma lesão autoprovocada não letal ou uma automutilação, ele está comunicando um sofrimento que nem sempre as pessoas que estão ao redor dele conseguem dar espaço para espaço de fala ou espaço de compreensão. Certo? Então, é bem dentro desse contexto. Exatamente. E aí, na realidade, Henrique, o segundo bloco vem a questão da vigilância epidemiológica das violências autoprovocadas. O que é que você poderia aí falar para a gente em relação a esse tópico? Então, quando a gente fala de epidemiologia, Eduardo, hoje em dia essa palavrinha tem sido muito popularizada, né? Epidemiologia. E a epidemiologia, por conta da Covid, a epidemiologia ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que visa estudar o comportamento e a etimologia das doenças e agravos que acometem uma população em geral, certo? Então, é uma área da ciência que visa estudar as doenças e seus comportamentos e impactos dentro de uma sociedade.
que é que acontece? A saúde, percebendo a importância da epidemiologia, ela criou, né, desenvolveu a vigilância epidemiológica, que é nada mais e nada menos que um campo da saúde pública que utiliza prerrogativas da epidemiologia para atuar na saúde da população. Então, a vigilância epidemiológica é a epidemiologia em prática na saúde. Tem alguém falando que está sem áudio. Você está me ouvindo? Eu estou escutando bem. Estou escutando bem. Ah? Eu estou escutando bem. Pronto, tranquilo então. Deu uma cortada, mas estou escutando bem. Você está escutando bem? Agora deu uma cortada. Foi, eu deu estou uma escutando cortada perfeitamente. Pronto. Agora deu uma cortada. Foi? Deixa eu... Deu uma cortada. Deixa eu trocar então o fone. Tá bom, ok. Dê aí por enquanto, eu vou chamar aqui alguém aqui, viu, no grupo. Pronto. Você está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, Henrique. Bem, muito bem. Tranquilo. Está me ouvindo, não? Está me ouvindo, não? Pronto. Agora... A Betânia falou, mas porque deu uma cortada no início, mas agora está legal. Pronto, tá me ouvindo direitinho, né? Massa. Agora ficou melhor. Pronto, maravilha. Então, a vigilância epidemiológica é a epidemiologia em prática, né? Dentro da vigilância epidemiológica, você tem a observação do comportamento das doenças e agravos em todo o município, em todo o estado, em todo o país. E um desses agravos são as violências interpessoais e autoprovocadas. O que são violências interpessoais e autoprovocadas? Toda violência, ela tem um verbozinho que é aquilo que define a violência. A intencionalidade. Toda pessoa que tenta suicídio, toda pessoa que se automutila, que se autolesiona, ela tem a intenção de, né? Seja ela de maneira orientada ou não orientada. Ou se o sujeito pratica uma violência contra a mulher, violência contra a pessoa idosa, LGBT, existe uma motivação e existe uma intenção. A vigilância epidemiológica das violências entre pessoas e violências autoprovocadas, ela foi instituída desde 2009 no país, pelo VIVA, né? O VIVA Inquérito, que é a vigilância a vigilância epidemiológica das violências e acidentes no país. Era um programa do governo em 2009 e esse programa vem se perpetuando até hoje. E o que é que acontece? A partir do momento em que o profissional de saúde ele percebe que uma pessoa, né, é suspeita de uma violência, né, sofrer uma violência ou cometer uma violência contra si, ele deve notificar o caso, né, e esse caso ele vai para a vigilância epidemiológica e a partir daí a vigilância ela consegue perceber o comportamento das doenças e dar subsídio de informação à saúde. Como eu sempre falo, vamos pensar que o sujeito acordou e tem vontade de comprar um carro, certo? Você não vai poder ir numa concessionária se você não tiver informações sobre aquele carro, se aquele carro anda direito, se aquele carro consome muita gasolina, quanto aquele carro custa, quanto você tem no banco. Então, para toda ação, é preciso informação. Então, para a saúde, se houver uma subnotificação, seja de Covid, seja de violência, seja de sarampo, a gente vai trabalhar às cegas. Então, nós precisamos valorizar as notificações epidemiológicas, né? A notificação, ela não é uma denúncia, você não está denunciando ninguém, né? Você não precisa se identificar, né? O profissional de saúde deve notificar o caso, e até isso por força de lei. A lei de 21 de abril de 2019, que é a lei da prevenção ao suicídio, a qual eu tenho algumas críticas, mas ela ainda assim garante a saúde, a notificação por força de lei. Então, todo profissional de saúde deve notificar esses casos e não se há uma investigação a nível de violências pela vigilância.
Hoje em Recife, né, junto com a saúde mental, junto com o NASF, junto com demais instituições, nós montamos, né, um projeto de busca ativa dos casos de tentativas de suicídio pela vigilância, pela saúde, pelo NASF e pelos todos aqueles componentes que trabalham na atenção básica e na vigilância epidemiológica. Então, o sujeito, quando ele é notificado, quando a notificação chega na vigilância, nós montamos um fluxo para busca ativa e verificação se esse sujeito está bem, né? E possível encaminhamento ao CAPS, ao NASF, a outros tipos de instrumentos no território. Esse fluxo, ele ganhou um prêmio em 2012, né, pelo Ministério da Saúde, Recife ganhou, e é um fluxo ao qual existem muitos entraves e muitas dificuldades, mas a gente vem lutando para que esses entraves e dificuldades sejam mitigados. Então, gente, notifiquem os casos. A ficha ela pode parecer de difícil preenchimento, enfim, pode parecer dificultoso, mas se a gente não notificar, a gente vai silenciar essas violências. E quando a gente silencia, a gente colabora para o desaparecimento e para a criação de políticas públicas. A gente dificulta essas criações. Eu fiz uma pesquisa, né, quer dizer, eu coorientei uma pesquisa na atenção básica de uma residente, na época que eu estava na vigilância, onde ela trabalhou a questão do porquê os profissionais de saúde não notificam os casos de violências autoprovocadas e interpessoais. Eu publiquei essa pesquisa e a principal prerrogativa foi o medo de notificar. O medo da notificação é um medo que vem acompanhado da palavrinha violência. Só que o profissional que notificar o caso não precisa se preocupar, pois você não precisa se identificar, não é uma denúncia, é um dado epidemiológico. Se caso você se identifique, o nome nem entra no sistema, então é preciso ter essa noção, tá certo? Quem quiser ter acesso a essa pesquisa, ela está publicada, eu posso distribuir depois a página da revista, tá certo? Ok, Henrique. Se você puder botar depois o link, aí vai ser interessante, viu? Que até me interessa muito essa questão da pesquisa. Okay. Claro, posso sim, sem problemas. E aí, pronto. Henrique, pronto. E aí, vê só. E aí seria interessante também, dentro desse bloco aí, Henrique, você falasse um pouquinho, que eu acho importante também para as pessoas que estão nos escutando, o tipo de método, não, que as pessoas se utilizam para tirar a própria vida ou tentar. E no caso, quem hoje morre mais? Os homens ou as mulheres, né? Pronto. Qual o perfil? Eu ia entrar nesse campo agora, né? Okay. A partir do momento em que se notifica os casos, né? Nós conseguimos montar um perfil epidemiológico dos casos de violências interpessoais e autoprovocadas no Recife. Eu vou trazer alguns dados, né, de Recife em geral, tá certo? Em Recife hoje, a nível de violência autoprovocada sem um desfecho letal, a princípio, nós tivemos entre 2009 e 2010 a 2019, 5.786 casos notificados de violência. Né? É um número que a princípio pode parecer alto, mas ainda existe uma taxa de subnotificação ainda muito alta. Né? Então, existe um número ainda maior aí por trás desses quase 5.800 casos, arredondando. Né? Dentro desses 5.800 casos, né, nós temos, eu vou dar uma afilada aqui, porque como são muitos números, né? Exato, aí eu tenho que filar, porque senão eu já tenho 34 anos e não decoro tudo. Responsáveis aí por 72% dos casos
de violências autoprovocadas no Recife, né? Sem um desfecho letal de princípio. Pode haver o desfecho letal depois, mas a princípio são 72%. E, Eduardo, eu tenho uma observação para fazer em relação a isso. Quando a gente verifica que a mulher, né, ela tem a principal cara das violências autoprovocadas, a gente não pode cair num discurso que tem sido utilizado por algumas pessoas, que é, mulheres são mais histéricas, mulheres gostam de chamar atenção, mulheres, enfim, dizem que Freud falou que as mulheres sofriam de histeria. Isso é uma fala totalmente desvirtuada de Freud, né? Ele não falou dessa forma e nem desse tipo, né? E o que é que acontece? As mulheres hoje sempre, elas são colocadas num contexto de violência tão intenso, violência social, violência comunitária, violência doméstica, violência a nível de emprego, de dificuldades, né? E isso reflete, né, num grande acúmulo de sofrimento que pode levar a uma tentativa de suicídio. Então a gente não pode entrar num discurso fácil de diminuição da mulher por conta de um indicador como esse, tá certo? A gente tem que pensar como é que essa mulher está sendo observada hoje na sociedade, tá bom? Henrique, licença aí. Neila está fazendo aqui uma afirmação, melhor dizendo. Claro, que ela diz assim, em resposta das fichas de investigação de tentativas de suicídio, há ainda muita dificuldade de retorno de resposta por parte das unidades de saúde, principalmente as que não têm o NASF. É uma observação que ela trabalha na coordenação de saúde mental, é nossa colega, né? E ela está fazendo essa observação. O que é que você acha aí também, Henrique? Eita, pronto, agora você voltou, que travou um pouco. Pronto. Você falou que ela afirmou, e eu estou lendo aqui a afirmação dela, né, que existe uma dificuldade no que diz respeito às respostas, né? E ela está certa, ela está certa. Existe uma demora muito grande, né, tanto nas respostas de busca ativa, quanto na notificação dos casos pelas unidades de saúde de referência. Então, por exemplo, existem unidades de saúde no Recife onde o sujeito tentou suicídio há um mês atrás e a unidade só enviou para a vigilância epidemiológica hoje. Então, essa dificuldade vai desde o repasse da informação, que não deveria, porque desde 2014, por força de lei, a tentativa de suicídio e a violência sexual contra a mulher, elas são de notificação imediata, então ela deve chegar na vigilância nível central em 24 horas, só que ainda hoje isso não acontece, né? Essa dificuldade, ao chegar na vigilância com tanta demora, se também há uma demora para se enviar para a ponta, para os distritos, justamente por haver uma grande quantidade de pessoas sendo notificadas e poucos profissionais para poder repassar, assim como nos distritos também se encontra uma grande dificuldade de busca ativa desses casos, tendo em vista que nem sempre a notificação ela é feita de maneira adequada, com as informações necessárias para se fazer uma busca ativa. Então ela está certíssima. Mas, né, dentro desse contexto, a vigilância é formiguinha mesmo. E tenta capacitar os profissionais, né, a notificar esses casos em tempo hábil, né? Principalmente com a criação do CIEVES, onde você pode fazer essa notificação virtual. A gente montou essa estratégia justamente para evitar essa demora de repasse e a gente está tentando instaurar. Eu falo a gente porque é um vício da vigilância. Eu não estou mais na vigilância, eu estou na residência. Mas como eu saí dia desses, eu estou falando a gente ainda. Mas ela está certa e a gente precisa sim qualificar esses dados, né? A gente precisa sim qualificar esses fluxos. Hoje há de se montar uma câmara técnica no Recife, justamente para reavaliar esse fluxo e tentar melhorar e dar velocidade a esse tipo de repasse informativo. Certo? Certo, verdade. Beleza, Henrique, beleza. E aí você falou da questão fez alguma observação em relação ao que as pessoas pensam, porque as mulheres
ingere mais medicações, né? Exato, exato. E os homens, de uma certa forma, procuram métodos mais Isso, letais, né? Letais, né? exatamente. E aí, você tem alguma explicação, por exemplo, o porquê os homens usam os métodos mais letais e as mulheres não letais? Veja só, Eduardo, quando a gente fala de violência autoprovocada, a gente tem que pensar que cada caso é um caso. Porém, né, cada pessoa tem sua motivação, tem sua percepção. Porém, né, a gente tem noção de que hoje e sempre o homem é estimulado a utilizar a violência como forma de comunicação e também, né, ao homem é estimulado a negação do sentir, né? Como assim? Aqui no Nordeste e no país inteiro existe a máxima de que homem não chora, não é verdade? A gente deve engolir o choro. Só que esse choro ele é contido durante a vida toda. E quando a gente se pega num contexto de sofrimento tão intenso, esse acúmulo de sofrimento ele é proporcional à forma da tentativa de morte. Então o sujeito ele está num contexto de acumulação de dor, de negação e de acúmulo do chorar, né, e eu falo chorar de uma forma simbólica, né, que ele procura meios mais letais de se matar, né? Então, hoje, quando a gente percebe o óbito por suicídio, nós vemos muito mais homens, né, utilizando meios mais letais. Isso não quer dizer que as mulheres sofrem menos por não se matarem tanto, né? Porque eu sempre digo, se a pessoa tentou suicídio bebendo água, ela está em sofrimento. E a gente não pode julgar esse sofrimento, né? Mesmo que seja um sofrimento de cunho psicótico, enfim, mas querendo ou não, ela está ali em sofrimento, né? Então, hoje nós temos os homens, a nível de óbito, como principal prerrogativa, e a nível de violências autoprovocadas não letais, a gente tem as mulheres. Quando a gente fala de faixa etária, né? A faixa etária hoje, no Recife, a gente tem uma faixa etária aí predisponente de 20 a 29 anos, né? Que é o adulto jovem. Na década de 90, nós tínhamos muitos idosos, né? A maioria eram idosos, mas isso veio migrando, e hoje a gente tem uma população de jovens aí, tentando se matar, ou se automutilando, se autolesionando e afins. Eu fiz uma pesquisa junto com o professor Pedro Figueiredo, da Exuda, né? Eu e outros colegas psicólogos, nós entrevistamos em torno de 521 adolescentes em 6 escolas do Recife, né? Sobre violências autoprovocadas. Nós aplicamos um questionário, essa pesquisa foi autorizada pelos comitês de ética, a gente conseguiu aplicar esse questionário sem causar nenhum tipo de dano e oferecendo o acompanhamento a esses adolescentes. A gente também criou rodas de conversa livre, onde esses adolescentes, a partir do momento em que eles foram trazendo elementos, né, desse tipo de agravo, se chegou na predisponência da violência autoprovocada, e desses 521 adolescentes, 26% estavam promovendo algum tipo de lesão autoprovocada ou automutilação. Então, existe um número de adolescentes hoje se automutilando muito grande no Recife, não só no Recife, no país inteiro. Essa pesquisa ela foi publicada também, nós publicamos 2 artigos sobre essa pesquisa, vai vir agora um terceiro, né? E quem quiser depois eu posso disponibilizar também. E okay. eu digo a você, Eduardo, nós estamos vivendo hoje numa panela de pressão. Por quê? Nós temos adolescentes nas escolas se autolesionando, se automutilando. A educação, ela não se tem um investimento no cuidado em saúde mental, propriamente. Às vezes existe um muro entre educação, saúde e assistência, né? Então eu chamo esses garotos e garotas de pessoas no limbo, porque nem a educação consegue lidar, nem a saúde alcança e nem a assistência alcança. Então é preciso haver um trabalho articulado dentro desse processo para conseguir atuar dentro desses quadros, né? Eu vi adolescentes se automutilando e se autolesionando sob efeito de álcool e outras drogas. E o que é que acontece? Isso pode acarretar uma morte acidental. E é impressionante, Eduardo, como eles
têm noção da forma. Eles se cortam passando longe das veias, eles se cortam nas pernas, porque hoje todo mundo percebe quando o garoto chega de manga comprida ou a garota chega de manga comprida nas escolas, né? Então eles se cortam por vezes aqui nas pernas. E dentro desse contexto, o que eles afirmaram como principal motivação foi o alívio de tensão. O alívio de tensão através da automutilação ou da autolesão. Eu publiquei um artigo, né, eu gosto muito da psicanálise. Eu publiquei um artigo onde eu fiz uma correlação entre a psicanálise e a lesão autoprovocada e a automutilação. E se aponta muito claramente que esse tipo de mecanismo, ele vem como um mecanismo principal de alívio, mas ele pode se instaurar como prática recorrente. Então, a gente tem que atuar nesse contexto, né, visando esse não instauramento dessa prática como meio de alívio de tensão. A gente não pode dizer para o garoto, olha, você não pode fazer isso porque, meu Deus, você vai morrer. Não. A gente tem que entender o que ele está querendo dizer ao fazer isso, tem que oferecer os cuidados necessários, tem que envolver a família e a escola também, para que esse garoto ele encontre um espaço de fala e fale sobre este tipo de prática e o que ela quer dizer, né? Eu sempre falo, quando eu atendo uma pessoa que tentou suicídio ou que se automutilou, enfim, eu sempre pergunto, olha, além da tentativa, além da autolesão, o que é que você quis dizer? O que é que você quis matar, né? Qual foi a sua intenção ao fazer isso? Me fala um pouco dessa intenção, porque a gente sai da ponta e aprofunda, né? E dá uma oportunidade da pessoa aprofundar, né? Exatamente. Justamente isso aí. E principalmente a gente percebe também que aumentou muito o índice de crianças e adolescentes, né? E de uma forma idosos, né? Dos índices, em razão da questão da pandemia, né? A pandemia também teve um muito grande em relação à questão do suicídio, né? E a gente percebe por os indígenas, né? Também o aumento foi grande, né? O terceiro bloco, Henrique, aqui você vai falar um pouco das assistências e recomendações no manejo, questão do manejo. O que é que você pode trazer aí pra gente? Exato. Quando a gente fala de prevenção ao suicídio, né? A gente está num mês onde as pessoas usam muito o termo prevenção. Quando a gente utiliza esse termo, a gente não reflete sobre um detalhe. Nós, né, não temos o poder de evitar que aquele sujeito venha se matar, né? Aquela pessoa, a gente pode ter oferecido um espaço de fala maravilhoso para aquele sujeito, né? Aquele sujeito vai sair dali, nossa, como eu estou bem. Mas chegar em casa, isso pode se agudizar e esse sujeito pode vir a se matar. Carran, ele tem uma frase que diz que todo profissional de saúde, mais especificamente psicólogos, né, vão ter um paciente que em algum momento vai se matar, né? Mas a gente tem um poder que está dentro dessa palavra prevenção. Nós podemos prevenir os nossos atos iatrogênicos. Nós podemos prevenir que nós, profissionais de saúde, tomemos posturas que venham a agudizar esse pensamento suicida. Então, eu estou fazendo o caminho contrário do que muita gente fala. Diga não ao suicídio. Então, vamos fazer o seguinte, diga não aos seus atos iatrogênicos, né? Quando aquele sujeito que entra na sua sala de acolhimento, no seu consultório, começar a falar de suicídio, você começar a julgar, né, essa pessoa, você começar aquela guerra do o meu é pior, né? Você tá passando por isso? Olha, se você tá com dor de cabeça, eu tô com dor na coluna, eu tô com dívida para pagar, eu tô com isso, e a gente acaba entrando numa guerra para ver quem tá pior, né? E isso é péssimo. A gente tem que dar vazão ao outro, né? Há um espaço a qual o outro fale da sua dor, porque o personagem principal ali nós somos nós. Quando a gente utiliza a palavra clínica,
né? A gente tem que utilizar a palavra clínica. Uma professora me disse uma vez, eu nunca esqueci, clínica vem de se inclinare, ou seja, nós profissionais, ao praticarmos a clínica, nós vamos nos inclinar sobre a dor do outro e não ao contrário. Então, aquele sujeito, a partir do momento que entra no nosso consultório, na nossa sala de acolhimento, a gente tem que verificar se esse sujeito está orientado ou não orientado, né? Se esse sujeito está numa crise psicótica, a qual se derivou um suicídio. Hoje no país nós temos, na última pesquisa do Ministério em 2011, 1% da população hoje da população brasileira diagnosticada com esquizofrenia. E 10% dessa população vai a óbito por suicídio. Aí eu vou entrar na segunda parte. Hoje a gente vê muita gente falar, fator de risco para suicídio são os transtornos mentais. Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e por aí vai. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com a patologização. Por quê? Ela é importante enquanto ferramenta de cuidado, mas ela não pode ser iatrogênica. Uma vez eu estava dando uma palestra junto com outros profissionais, e um profissional que estava falando disse o seguinte: não, porque toda pessoa que tem depressão vai pensar em se matar e vai tentar suicídio. E quando acabou essa palestra, uma pessoa na auditória perguntou: olha, eu fui diagnosticada essa semana com depressão, então quer dizer que eu sou uma bomba relógio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente utiliza essa questão de transtornos como fator de risco. Se a pessoa está se cuidando, se a pessoa está indo ao psicólogo, ao psiquiatra, aos atendimentos no NASF, no PSF, no CAPS, se essa pessoa está procurando uma melhora, né, não necessariamente ela vai tentar se matar em algum momento. Ela vai criar mecanismos para lidar com esse sofrimento. Então a gente tem que valorizar a criação desses tipos de mecanismos. Então a gente não pode rotular as pessoas como bomba relógio. A gente pode usar os transtornos como ferramenta de discussão de cuidados. Tá certo? Outra coisa que se faz muito também. Uma vez, eu conversando com uma adolescente nessa pesquisa, ela disse o seguinte: olha, uma vez eu presenciei numa sala de aula uma menina que foi no banheiro e voltou para a sala de aula tapando os braços porque ela havia se cortado no banheiro da escola. E a professora percebeu os pingos de sangue no chão. O que é que a professora fez? Juntou a turma, fez um círculo em torno dessa criança e fez um ciclo de oração, né? Ou seja, houve uma exposição. Na fantasia dessa professora, ela estava fazendo um bem para essa criança, né? Ela, dentro do contexto dela, talvez por não esclarecimento, talvez por não reflexão, ela utilizou desse tipo de prática e acabou sendo uma prática iatrogênica. Nós não podemos utilizar as nossas verdades para lidar com a dor do outro. A gente tem que deixar que o outro fale sobre suas verdades para a gente e a gente auxilie ele nessa caminhada. A gente não pode impor verdades, né, para essa pessoa, porque senão a gente não está criando um espaço de fala adequado, a gente está criando um espaço de palco. E uma sala de acolhimento não é um espaço de palco para nós profissionais, é um espaço para quem a gente está atendendo, não é verdade? Isso. Henrique, o próximo tópico fala na questão da pós-venção. E pós-venção é um instrumento de prevenção, a meu modo de ver. Qual a importância da pós-venção na questão do cuidado com comportamento suicida? Como é que você vê? Então, a pós-venção, né, ela é um termo, né, que ela foi criado, né, um termo que foi pensado na década de 70. Um autor que eu particularmente gosto, um autor que eu particularmente gosto muito, que é Shadman. Shadman, o que é que ele fez? Ele trouxe, né, ele criou na Inglaterra grupos de pessoas que foram sobreviventes de suicídio. Quando a gente usa essa expressão sobreviventes, né, não é a pessoa que se matou, até porque essa pessoa
do ponto de vista físico, ela já não está mais entre nós. Mas são justamente as pessoas que estavam dentro das relações familiares e sociais e que foram impactadas por esse óbito, né? O grupo de pós-venção de Scheidman, ele serviu a princípio para familiares e amigos. Hoje o termo pós-venção ele vai muito além. Ele também serve para prática oferecida para profissionais que são expostos ao suicídio. Bombeiros, profissionais de saúde, aí também entra na família, nos amigos, entre outras coisas. A pós-venção... Policiais, né? Grupo de policiais, exatamente. A gente pensa, né, que essas pessoas não são impactadas pela morte por suicídio. Na verdade, só que existe, dentro dos estudos de luto, né, existem diversas formas de morte. Eduardo, eu falo muito, então quando estiver dando próximo do tempo, tu me avisa, viu? Eu tô controlando aqui. Ainda tá falta 15 minutos. Pronto, maravilha. Então, o que acontece? Scheidman, ele trouxe, né, essa prerrogativa para o mundo em que a pessoa que morre por causa natural, existe um luto diferente de uma pessoa que escolhe morrer, né? E quando eu falo escolhe morrer, eu não falo de escolher morrer de uma maneira, a utilização de eutanásia. Eu falo escolher morrer, por vezes de uma forma muito violenta e inesperada. E isso causa um impacto a quem está próximo. Por quê? Porque aquela pessoa, ao utilizar esse ato, criou uma exclamação, ou seja, eu escolhi morrer. E não deixei razões para isso, né? Explicações, algumas vezes não se deixa, outras se deixa. E as pessoas que sobrevivem convivem com a interrogação constante, que é a principal. O porquê essa pessoa escolheu se matar, né? O porquê. E isso é uma dúvida que não se consegue responder, né? E a partir do momento em que essas pessoas que são impactadas por óbitos por suicídio encontram espaços de fala, essas interrogações elas vão ganhando uma oportunidade de ressignificação. Então, grupos de fala voltados para a pós-venção, eles podem ser instrumentos altamente eficazes, né, na não evolução de uma